Porque Deus, a gente não conhece a profundeza de Deus, a bondade de Deus. E Ele quer fazer mais por mim e por você. Eu só preciso entender isso. Eu só preciso me ajustar a esse envolvimento. Tá? Eu sei que muitas vezes algumas pessoas olham, né, para as situações ou um casamento, né, e compara com as suas vidas, achando que aquela pessoa, que aquela mulher ou aquele homem tem alguma coisa especial, né, diante de Deus. Mas a verdade não é. Viver o casamento, viver o gozo, a satisfação, a vida a dois, ele foi feito para todas as pessoas. Né? A pergunta é, você tem vontade de viver isso? Se sim, então fique atento aqui conosco e ouça, abra seu coração para o que Deus quer falar. Pode parecer estranho eu dizer abre o seu coração, mas na verdade quando o assunto é casamento, a gente tem muita dificuldade de crer na palavra de Deus. As pessoas creem que Jesus ressuscita mortos, creem que Jesus cura o câncer, creem que Jesus prospera, que batiza no Espírito Santo, creem na manifestação poderosa de Deus, sabe, em várias situações. Mas quando a gente fala que Deus também é palavra de Deus para o seu casamento, aí a gente se fecha. Muitas vezes se fecha porque tivemos experiências muito ruins. Outras vezes nos fechamos porque os ensinamentos que disseram para nós serem de Deus, na verdade não tem nada a ver com a Bíblia. Foram ensinamentos errôneos, foram ensinamentos com base mundana e muitas vezes longe da verdade bíblica. Quantas não são as pessoas que olham para a vida sexual deles e têm traumas, têm dores, estão dentro da igreja, mas não conseguem viver isso porque aprendeu que isso é pecado. E agora esse trauma está lá, dentro da alma dela. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, Jesus tem a fórmula certa, o modelo certo, mas é necessário que você se abra hoje e agora para ser diferente. Então eu queria te convidar você, fecha seus olhos aí, se você tem esse desejo, tira da sua cabeça todas as histórias, todos aqueles pensamentos ruins, se permita agora ser tocado por Deus e entender, não a partir de mim, não a partir do que eu estou falando, mas entender a partir de Deus o que é um casamento feliz, o que é a perfeição de Deus para o seu casamento. Deixe eu orar por você, vamos fazer isso? Feche seus olhos aí e vamos orar. Querido Deus, esta pessoa, meu Deus, está aqui conosco hoje e ela quer uma diferença na vida dela. Talvez, Pai, toda vez que ela ouve que vai falar do casamento, ela tem duplo sentimento, ela se motiva porque ela quer uma mudança, ela quer uma transformação, mas logo em seguida ela se decepciona porque quando vem a palavra de Deus que aponta determinadas coisas que ela precisa fazer, ela se fecha. Mas hoje, Senhor, ela vai fazer diferente. Ela vai assumir o papel, ela vai assumir o compromisso aqui, diante do Senhor, de entender a mensagem que estamos ministrando como palavra de Deus para a vida dela. E eu quero, Deus, que o Senhor dê a força a ela, o cuidado, o zelo, para que ela compreenda e que o Espírito Santo revele a ela toda a verdade da palavra de Deus, em nome de Jesus. Se vocês se lembram, na ministração anterior, eu me dediquei aí a falar um pouco sobre as funções masculinas, né, e me comprometi naquela época em falar um pouco mais das funções da mulher nessa ministração. Claro que a gente vai ter aí também coisas para os homens, então os homens ficam ligados aí, acompanha conosco que vai ser muito legal para você também. Mas nós vamos focar um pouquinho aí no lado feminino e no que Deus pensou para a mulher no projeto do casamento, nessa função da mulher aí, especialmente no casamento, né? E como eu fiz daquela outra vez, para efeitos de explicação, eu vou dividir em 3 dimensões. Uma que a gente chamou de relacional, né? A outra que nós chamamos de convivência e a outra que eu denominei aí espiritual, né? Qual é a diferença aqui agora? É que naquela vez eu fiz de forma invertida. Eu vou começar agora pelo elemento espiritual, tá? Eu vou convidar você aí a abrir a sua Bíblia, se você tiver aí, né? Pode ser de papel, no seu aplicativo, o que você tiver. Abra aí, por favor, em Pedro, 1 Pedro, é a carta de Pedro, né? A primeira carta, capítulo 3, versículos de 1 a 4.
E aqui a gente já vai ter a primeira experiência que você vai ter que resistir às suas vozes mentais, tá? Como a gente vai focar na mulher, você, homem, resista de dar aquela cutucada aí na esposa. Tá vendo? Tá bom? Deixa Deus falar com ela. E você, mulher, resista aí à tentação de fechar o coração e achar que eu estou falando isso porque sou homem, sabe, e que não entendo nada de mulher. Deixa Deus falar com você, eu tenho certeza que certamente vai fazer toda a diferença aí no seu coração. Diz assim o texto bíblico: da mesma maneira, esposas, cada uma de vós seja submissa ao vosso próprio marido, como o propósito de que, se alguns deles ainda são contra a palavra, sejam convertidos, sem admoestações, mas pelo procedimento de sua esposa, testemunhando a vossa maneira de ser honesta e respeitosa. Portanto, o que vos torna belas e admiráveis não devem ser os enfeites exteriores, como as tranças do cabelo, as finas joias de ouro ou o luxo dos vestidos. Pelo contrário, esteja em vosso ser interior, que não se desvanece, toda a beleza que se revela mediante um espírito amável e cordato, o que é de grande valor na presença de Deus. Eu vou começar aqui chamando a atenção para o início desse versículo, desse capítulo, na verdade, que ele começa assim: da mesma maneira, ou seja, que maneira Pedro está se referindo? Aí a gente precisa voltar um pouquinho, né, no capítulo 2 e perceber que no capítulo 2, Pedro vai trazer várias instruções aos cristãos quanto à necessidade de obedecer à autoridade de Deus que estão manifesta nas pessoas nesse mundo, né? Ele diz assim lá no capítulo 2, versículo 3, por causa do Senhor, submetei-vos a toda autoridade constituída entre os povos, seja o rei como principal monarca, seja os governantes como por ele enviados, para punir os praticantes do mal e honrar os que fazem o bem. Então é aí que se encaixa essa lógica, da mesma maneira, ou seja, por causa do Senhor, por causa da autoridade de Deus presente no esposo, então nós devemos colocar, acrescentar aí o elemento submissão. É nessa condição que a mulher entra, tá? E aí tem uma coisa bem interessante, que quando Pedro orienta a mulher a se submeter, ele diz que ela deve se submeter ao próprio marido, né? Submeter ao que, a gente poderia perguntar? Submeter-se à autoridade de Deus presente no marido, né? Aqui está, amadas e amados, né, na verdade, o primeiro grande desafio para as mulheres: olhar para o homem e ver Deus na figura de seus maridos. Às vezes isso acontece porque a mulher, né, ao se submeter a essa autoridade, ela compara o seu marido com as experiências masculinas que teve durante a vida. De repente ela cresceu dizendo: olha, não se deixe dominar por um homem, não se entrega a um homem, coisas desse tipo, e ela traz essa experiência para o casamento. E agora, toda vez que ela olha para esse homem, ela reflete nele a experiência ruim que ele teve. Então, amada irmã, amado irmão, atenta para isso. De repente você, esposa, não consegue se submeter a seu marido, não é pelo comportamento dele muitas vezes, mas é porque você projeta nele as suas experiências ruins, sabe? Às vezes a esposa, ela é submissa ao pai, é submissa às vezes ao patrão, até ao pastor. Tudo que o pastor falar, ela obedece, mas quando é o esposo, isso fica muito difícil, né? E aí, essa situação complicada, Pedro vai chamar a atenção com muita clareza. A submissão espiritual da mulher deve ser ao seu próprio marido. Ela não deve se submeter aos demais homens, sabe? Na vida corriqueira, a mulher não está proibida de ter autoridade, nem nas igrejas, nem seculares. Elas continuam com o direito de exercer autoridade, serem competentes nos seus espaços, ocupar postos de autoridade. O que Deus está dizendo é que no casamento, ela deve se submeter à autoridade do marido, ainda que ela seja no mundo secular ou na igreja, ocupe um posicionamento, né, de autoridade maior. Em casa, ela é submissa ao seu marido, né?
O marido é na família o representante direto da autoridade de Deus. Ele tem aí uma posição de liderança, de responsabilidade e vai prestar contas disso, queira ele ou não. Ele não tem escolha, não foi o seu esposo que escolheu ser autoridade na sua casa. Na verdade, foi Deus quem fez assim. E lá naquela ministração que eu fiz sobre os homens, falando da função masculina, eu chamava a atenção por que Deus fez assim. Porque a esposa tem necessidades muito específicas que precisam ser supridas por este homem, precisam ser supridas pelo cabeça, entendem? Então, eu sei que algumas mulheres podem dizer assim, mas irmão, sabe o que é? Você não conhece a figura do meu marido, né? Você não conhece o homem que tem lá em casa. Sabe, ele não tem iniciativa, sabe? Ele não toma a frente de nada, sou eu que tenho que fazer tudo. Eu sei que muitas vezes isso pode ser a verdade. E sei também que existem homens, infelizmente, que ainda estão numa situação muito delicada, sabe? Sequer eles foram alcançados pela graça de Deus, muitos estão perdidos e que carecem ainda de ser alcançados por esse amor genuíno de Cristo, né? Quanto a esses, obviamente, a gente tem que verificar caso a caso, né? E não dá para falar de forma genérica. Há situações que a gente precisa aplicar a lei, principalmente naqueles casos em que a gente percebe que há ações ali de agressões físicas e por aí vai. Mas hoje eu queria me deter especialmente naqueles casos que a gente tem mais conhecimentos, ou seja, casos em que nós escapamos dessa lógica ruim brasileira, que é de agressão física. Este homem, esta mulher, que está numa situação, vive ali o que a gente chama de uma vida mais equilibrada, mais tranquila, né? São homens que têm empregos, são homens que são pais, né? Que são pessoas que vivem ali a vida do lar, muitos estão na igreja, né? Alguns ocupam até funções ministeriais, mas, ainda assim, as suas esposas não conseguem validar a autoridade de Deus que está sobre ele. Por que eu estou dizendo validar? O que acontece com a autoridade de Deus? Veja, a gente confunde autoridade com autoritarismo. A autoridade de Deus, ela é validada por quem se submete. Ela nunca é imposta. A igreja de Cristo não se impõe, são as pessoas que o aceitam como Senhor e Salvador e então se submetem à autoridade dele. Então essa aqui é a primeira dificuldade que a gente tem. Quando a gente fala para a mulher ser submissa, ela não crer que isso é uma bênção. Então eu te convido, esposa, a crer nisso. Deus não estava errado, Deus fez certo. Ele colocou uma autoridade dele, não é? No esposo, para que você se submetessem a essa autoridade. E quando você faz isso, lembre-se da mesma maneira, você faz isso pelo Senhor. Compreenda, minha amada irmã, que a autoridade de Deus presente na função do marido é uma realidade. Não depende de você crer, acreditar ou aceitar. A diferença é que se você faz isso, você passa a usufruir das benesses disso. Se você não faz, você fica lá brigando com essa autoridade de Deus e perdendo aquilo que Deus tem para você. Tá? Se você não valida a autoridade do seu esposo, ou seja, se você não faz isso voluntariamente, o seu esposo não tem condições de impor a autoridade de Deus. Talvez ele faça isso impondo o machismo dele. Talvez ele faça isso impondo a vontade dele. Mas a autoridade de Deus só tem uma forma de estar presente no seu casamento, quando a mulher valida essa autoridade. Sem isso, não há autoridade de Deus sobre você. Ou seja, o marido não subjuga a esposa. A esposa é que voluntariamente faz florescer, faz nascer, coloca em destaque aí a autoridade do marido. Veja, amada irmã e meu querido irmão, que essa decisão é uma coisa muito íntima, sabe? E a mulher que faz isso não tem como esconder. Veja que a autoridade não é a mulher fazer a vontade do marido.
é fazer a vontade de Deus, é submeter-se à autoridade de Deus. Isso é algo muito importante a ser compreendido também pelos maridos. A sua esposa não tem que fazer a sua vontade, sabe? Ela tem que fazer aquilo que Deus preparou para que ela o fizesse, sabe? Ela é uma filha amada do Pai. Deus a deixou sobre os seus cuidados, ela é carne da sua carne. E não esqueça, eu já falei isso na outra ministração, que a autoridade de Deus neste mundo é para servir. Não há qualquer relação com mandar na esposa, exigir dela determinados serviços, determinados comportamentos. Não, é a esposa que voluntariamente faz isso por causa do Senhor. Aí você pode então me perguntar, como fazer isso? Como eu, esposa, posso validar a autoridade de Deus presente no seu marido? Aí nós vamos para o texto, né? Ela precisa fazer isso voluntariamente. Ela precisa aceitar de coração, com toda a sua força, que o marido só pode cuidar dela se ela reconhecer a autoridade de Deus que está nele. Veja, isso não tem nada a ver com o comportamento dele. Não tem nada a ver com a personalidade dele. Não tem nada a ver se ele vem para a igreja, se ele não vem para a igreja, se ele é o príncipe encantado. Tem a ver com Deus. Deixe claro para você e para ele que a opinião dele importa, a tal ponto de você não fazer nada sem consentimento dele. Sem que ele esteja de acordo, por exemplo, sem o sim dele. Olha, a submissão da Bíblia significa respeito e honra. E respeito e honra não se faz porque o outro merece, se faz porque eu decidi fazer. Respeito é uma atitude mais passiva. Honra é uma atitude de ação. Então, eu me coloco diante do meu esposo com esse olhar de respeito, de atendimento à minha condição de submissão. No fundo, amada, a submissão que você tem ao seu esposo é medida, certo? É a medida da sua submissão a Deus. E aí a gente entra num quadro delicado. Muitas mulheres acham que são muitos de Deus, muito submissas a Deus, mas não são capazes de se submeter a seus esposos. Isso é um conflito, isso está errado. Se você não for capaz de ser submissa a seu esposo, você não será submissa a Deus, certo? E ser submissa não tem nada a ver com se subjugar a agressões, sabe, a tratamento ruim, a fazer o que ele quer, a hora que ele quer. Significa colocar o seu marido na posição de autoridade. Significa assumir uma postura de não aceitar muitas vezes agressões, comportamentos inadequados, porque a sua submissão não é a pessoa dele, a sua submissão é a autoridade de Deus, e não é a vontade particular dele. Então isso precisa estar muito claro dentro da sua cabeça. Obviamente que isso é simples, porque a Bíblia vai dizer como você deve fazer isso. Ela não pede que a mulher jejue, ela não pede que a mulher faça orações, ela não pede que a mulher vá ao monte, ela não pede que nada disso. Pedro vai dizer assim, você precisa ser uma mulher bela e admirável, né? A pergunta é, você é uma mulher bela e admirável? Vixe, irmão, agora você pegou pesado, né? E muito provavelmente você pense isso porque quando eu falo de beleza e quando eu falo de admirável, o padrão que a gente tem do que é ser bela e ser admirável são aquelas coisas colocadas nas revistas ou nos filmes, cheias de maquiagens, de retoque do Photoshop, e que não existem. Não é essa a beleza, né, que a Bíblia está falando. Ou para você, homem, acha que mulher bela é aquela que não tem estrias, né, que não tem ali celulite, né, que a pele não vai enrugando. Não. A Bíblia está falando de uma outra beleza. E aí Pedro diz assim, nos versículos 3 e 4 deste capítulo que nós acabamos de ler. Portanto, o que vos torna belas e admiráveis não devem ser os enfeites exteriores, como as tranças do cabelo, as finas joias de ouro ou o luxo dos vestidos. Pelo contrário, esteja em vosso ser interior, que não se desvanece toda a beleza que se revela mediante um espírito amável e cordato, o que é de grande valor na presença de Deus.
Você quer que seu esposo seja o cabeça, tome as decisões, seja aquele homem, que você o admira? Você quer que ele assuma as funções do sacerdote do lar na sua casa, que tome iniciativa? Então a pergunta que você deve fazer, minha amada irmã, é: eu sou uma mulher bela e admirável? E como é que a gente sabe quando a mulher é bela e admirável? Indo para aquilo que Pedro vai dizer. Quando uma mulher bela e admirável, ela manifesta um espírito amável e cordato. Pedro vai dizer que a mulher tem um espírito amável e cordato como algo que promove o processo da evangelização até mesmo daqueles que não estão convertidos. Ele diz, olha, se algum deles ainda são contra a palavra, sejam convertidos sem admoestações pelo procedimento da sua esposa. Então, quando a mulher tem um comportamento amável e cordato, isso é tão poderoso no casamento que o marido se transforma, sabe? Ele conhece a Cristo a partir desse comportamento. A pergunta é, você crê na Bíblia? Mesmo que seu esposo seja incrédulo, tenha raiva de crente, sabe? Seja alguém que não vai à igreja, que joga pedra quando alguém aparece lá na sua casa, entregando um panfleto, um convite, se você, mulher, for honesta e respeitosa e manifestar um espírito amável e cordato, ele vai vir para Cristo. Talvez a sua situação já esteja bem melhor, porque seu esposo já veio para Cristo. Seu esposo até já se batizou. A questão é, você crê nessa palavra? Se você crê, por que é tão difícil colocar isso em prática? Sabe, na verdade eu tenho aqui as minhas dúvidas quando a mulher diz que crê nisso, porque a mente dela muitas vezes está bloqueada, cheia de explicações, cheia de conversa fiada. Talvez agora você queira até mudar aí, né? Trocar, jogar o aparelho fora, tirar essa ministração, porque dentro de você tem um monte de crenças mundanas dizendo, isso não dá certo, isso não funciona. Nossa, mas é só as mulheres que têm que fazer. Amado e amado, não fui eu quem fez assim. Foi Deus, sabe? Foi Deus que fez assim. Você vai crer na palavra de Deus ou vai continuar dando desculpa? Se você crê na palavra de Deus, você vai desfrutar dessa bênção. Se você não crê, você vai continuar vivendo essa vida mirrada, meia boca, sabe? Sem qualidade conjugal. Em que você chega no final de semana cansada, em vez de olhar para frente e dizer, nossa, que tesão de vida, eu vou viver mais. Porque o seu casamento é ruim. Você precisa crer na palavra de Deus. Você quer fazer essa experiência? Responda aí para mim então, se você tem um espírito amável e cordato. Por exemplo, vamos pensar aí nos últimos 3 meses do seu casamento. Vamos pegar uma cena bem simples. Quando o seu esposo chegou em casa, ou chega em casa, como é que você recebe ele? Você joga o sapato neles, você já joga um monte de problema neles, certo? Como você o trata na frente dos empregados, dos filhos, dos amigos? O que é que você fala dele, por exemplo, quando você está com as suas amigas íntimas? Naquelas conversas que só são de mulheres. Qual é o conceito que as pessoas que te rodeiam têm do seu esposo? Nesses 20 anos, amados, de casado, eu não vi nenhuma mulher que aprendeu a ter um espírito amável e cordato que não tenha um marido que corresponda às suas necessidades. E olha que eu já vi testemunhos fantásticos. Homens bêbados, homens drogados, que mediante o comportamento da esposa, sabe, cordato, amável, se transforma porque vê Cristo nela. O problema está muitas vezes em olhar para si mesma, em perceber que seu marido só vai ser o que você precisa quando você for o que Deus quer que você seja. Ou seja, uma mulher de espírito amável e cordato. Não tem como seu esposo fazer o que você deseja, certo? Se você não decidir isso. Ele pode até ser o melhor homem do mundo e talvez já seja. Talvez já seja. Mas você ainda não consegue ver isso, porque você continua somente focando nas reclamações, sabe? Então vamos parar de culpar o seu esposo agora e assumir aquilo que Deus colocou em você? Veja, se a gente pensar
na maternidade, onde é que é gerado a vida? É no útero feminino. Não, o homem não tem poder para isso. Aliás, o processo de vida, a geração de vida está dentro da mulher. Assim como Deus deu essa energia de vida para você, que gera uma criança de uma coisinha minúscula, Deus também deu a energia para transformar o seu casamento e transformar a sua casa. É só você colocar isso a seu favor, sabe? Eu sei que você sabe que os homens devem amar as suas esposas como Cristo amou a igreja. Então, obviamente, é lógico que você se comporte como a igreja. Não dá para esperar que o marido seja como Cristo se você não for a igreja. Você precisa ser a igreja de Cristo. Sabe, a igreja de Cristo é como? Ela impõe as coisas, ela fica reclamando porque Cristo não fez? Não, ela se coloca de bom grado debaixo da autoridade e faz, e trabalha, e age. Não é Cristo que vai atrás dos perdidos, é a igreja. O trabalho está com a igreja. É assim que Deus pensou o casamento. Sabe? Quem é que anuncia a autoridade de Cristo? É a igreja. Assim é em casa. A autoridade do esposo, ela é anunciada pela esposa. E a esposa mantém viva essa autoridade do esposo em casa, em especial diante dos filhos e das pessoas mais próximas. Sabe, minha amada e meu amado, vocês vão concordar comigo, e as mulheres talvez não saibam, mas pensa numa coisa infeliz, ou uma coisa que deixa a gente para baixo, sabe? É ouvir a sua esposa fazendo declarações ruins a seu respeito. Mas o contrário é fantástico. Quando a esposa, quando chega ao ouvido do marido, que a esposa elogiou o esposo, falou bem dele, isso faz um bem danado. Isso é muito bom, valida a autoridade do esposo. Qual é a imagem que seus filhos têm do pai deles? Responda para mim. O que você fala para o seu esposo na frente dos seus filhos? Que ele é um banana? Hã? Ele não faz nada. Olha, esse seu pai é um imprestável, vive aí. Cada vez que você faz isso, minha amada irmã, você anula, você invalida a autoridade do seu esposo. Você trabalha de forma contrária a fazer com que o seu casamento seja um sucesso. O que você diz para você mesmo quando está sozinha, né, do seu marido? Você o admira? Você agradece a Deus porque ele vive com você, ou você vive a se lamentar? E aí, minha amada, eu lhe pergunto, o que impede você de ser submissa a seu esposo? Isso é uma resposta que você precisa dar a você. Se você não entender qual é a dor que te impede, fica muito difícil você criar mecanismo. Mas chegou a hora de você fazer isso. Abra mão dos seus conceitos, abra mão dos seus medos. Deixa Jesus tratar as suas dores de forma clara, de forma transparente, para que você possa viver essa experiência bonita, transformadora, que é a vida do casamento. Vamos começar nesse processo? Que tal? Pensa nisso, coloque isso no seu coração. E aí a gente entra nas outras dimensões bem práticas da ação da mulher. Porque se ao homem é dada essa questão mais teórica, mais de pensar a organização da casa, né, no sentido de liderar, a mulher foi dada essa dimensão do fazer na convivência, né? E aí então, o que é que o homem espera que a mulher faça no seu dia a dia? Talvez você pense assim, não, eu tenho que fazer comida boa para o meu esposo, né? Não, eu tenho que lavar a roupa dele, sabe? Eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Olha, queridos, essas coisas a gente até é interessante, faz parte da vida de casado, mas observe que elas podem ser feitas por outra pessoa. Você pode contratar alguém para fazer as coisas da casa, você pode comprar comida, você pode permitir que outras pessoas façam isso. O que seu esposo de fato espera, né, de acordo com a Bíblia, que você faça, são algumas características que estão ligadas àquele espírito amável e cordato. E aí eu fui ao dicionário para ver o que é um espírito amável. Olha que interessante. O espírito amável diz assim, é atenciosa. Você é uma mulher atenciosa? É carinhosa, é cortês, é gentil, é polida, respeitosa, é simpática. Você tem essas características? Você é uma mulher atenciosa com seu esposo? Né? Olha,
Pergunte a seu esposo aí quais dessas características você tem para com ele. De repente você até acha que é, mas o seu esposo não percebe. Ele te acha atenciosa? De verdade? Ele considera você uma mulher carinhosa? Você é uma esposa cortês, gentil? Você é meiga nas considerações? Ou as suas palavras são, sabe, ferinas, machucam, põe ele para baixo? Tem mulheres, gente, que infelizmente quando fala, faz o homem tirar de dentro aquilo que ele tem de pior. Lembre-se, você tem o poder de gerar vida. Então, se você coloca isso e faz gerar isso, você está gerando coisas ruins para o seu casamento. Você é simpática com seu esposo? Eu já vi casos, amados, que a pessoa é muito simpática no trabalho, ela é muito simpática na igreja, mas quando se trata de ser simpática com o esposo, aí a coisa é complicada. E cordata? O que é ser uma mulher cordata? O dicionário diz assim, é ser ajuizada, é ser judiciosa, é sensata, é cautelosa. Veja, minha amada irmã, que Deus deu a autoridade ao marido, mas ele não a exerce sozinha, né? Não tem como. Na verdade, o processo de exercer essa autoridade depende muito do comportamento da sua esposa. Ele tem papéis, ele tem desafio, mas por que isso acontece? Se a gente for pensar na lógica, né? Se a gente for pensar nesses elementos muito peculiares, a gente faz coisas que complicam a vida. Por exemplo, eu falei lá, como é que você recebe seu esposo em casa? O que é que você diz quando ele chega? Talvez ele chegue cansado, cheio de problemas, e tudo que ele não quer naquele momento é ser cobrado, criticado, saber que tem um monte de problemas. Aí, ele espera de você, minha amada irmã, que você seja corpo, que você o abrace, que você o receba, sabe? Se for para perguntar alguma coisa, não pergunte porque ele chegou atrasado, porque ele demorou. Pergunte sobre ele, queira saber como ele está, sabe? Um fato interessante dele, da vida dele, como foi o dia dele. E aí eu vou lançar um desafio para você. Mude essa forma de receber o seu esposo aí por 30 dias e ver o que acontece. Não há nada, minhas amadas, mais peculiar a um homem chegar em casa e seu esposo o receber com um abraço caloroso, dizendo, olha, estou feliz porque você veio, estou aqui. Sabe aquele cachorro que faz aquela festa quando a gente chega em casa? É assim que seu esposo espera ser recebido. Faça um teste aí, 30 dias, e veja como isso muda. Isso é capaz, a Bíblia fala, que até os incrédulos se convertam a Jesus. Assim, mulher, como você precisa ser protegida por ele, este homem precisa ser aprovado. E uma das melhores formas que você tem de fazer isso, na forma prática, é abraçar o seu esposo, recebê-lo com muito carinho. Um outro elemento fundamental aí, que tenho certeza que as esposas podem e devem fazer de acordo com a Bíblia, e que muitas vezes a gente deixa passar, é que o seu esposo precisa ter absoluta certeza de que o esforço dele em prover, o esforço dele em trabalhar fora é reconhecido pela esposa e pelos filhos. Então, ele precisa receber de você uma admiração. Parece pouco, mas se você mudar essa forma de lidar com o trabalho dele, com aquilo que ele faz, isso vai dar uma energia muito grande para ele, sabe? Receba seu esposo de forma diferente. Sabe, em vez de você focar naquelas limitações que ele tem, sabe aquela coisa da toalha molhada na cama, a pasta de dente fora do lugar, né? Como você reage a isso cotidianamente faz com que ele tenha desprazer muitas vezes de estar em casa. Para você pode ser pouco. Nossa, já falei dessa toalha muitas vezes. Mas na verdade isso é muito às vezes, porque só fica isso. Não é que você não possa, solicitar certas mudanças de comportamento. Muitas vezes nós homens temos algumas dificuldades de lidar com alguma coisa. O problema é quando isso vira hábito. Nada muda, sabe? Nada é diferente. E o pior ainda é que a gente faz isso de forma injusta. Por isso que a Bíblia vai dizer que você precisa agir com justiça, não é? A gente gasta muita energia, às vezes a mulher reclamando da toalha na cama. Mas o dia que ele guarda a toalha, você elogia? O dia que ele faz alguma coisa que era para você, você faz festa igual o cachorrinho animado? Não.
você não faz. Ou seja, vira só uma obrigação. A questão, minha amada, não é reclamar da toalha, não é dizer que alguma coisa não está legal. Você tem o direito e deve fazer isso. A questão é só fazer isso. Meus amados, o casamento feliz, ele depende de esforço. Ele não é fruto do acaso, sabe, da sorte, ou da vontade do pastor, do líder de casais, ou simplesmente de uma idealização romântica. Ele requer dedicação, ele requer compromisso, ele requer investimento. Sabe, casamento é igual árvore, é igual uma planta qualquer. Se você plantar e deixar ela lá, vai morrer. É necessário a gente irrigar essa planta, irrigar da forma correta, sabe, o sol, o adubo, para que frutifique. E não fique esperando coisas que não tem nada a ver, não é? Já pensou aquela pessoa diante de um limoeiro esperando colher uma jaca? Muitas vezes a gente faz isso. A gente quer colher coisas do nosso esposo ou da nossa esposa que eles não têm qualquer condição de nos dar, sabe? Se a gente pensar na lógica do corpo, aí para a gente já ir na última parte aqui que eu guardei para vocês, o alimento evidentemente entra pela boca, que está na cabeça, não é? Mas aonde é que é processada a energia? A energia é processada aí na parte do corpo, no estômago e nos intestinos. Observe que mesmo que se eu tiver alimento, né, se o homem trazer alimento para casa e o intestino não processar isso, transformar em energia, não adianta. Essa é a função da mulher no relacionamento. Deus deu à mulher essa capacidade. Assim como ela gera vida no ventre, a mulher tem a função de gerar vida no casamento. É ela que dá o colorido com o seu poder feminino. Deus estabeleceu ao homem a decisão, né? A mulher necessita que o homem seja decidido, a provisão, a mulher necessita que o marido providencie isso, né? E a proteção. Mas veja, a energia para fazer isso vem da esposa, vem do corpo. O alimento que entra pela boca, se não for processado nos intestinos e não produzir isso energia, não adianta a quantidade de coisas que entraram. Observe que, biblicamente falando, ao homem compete essa primazia da decisão, ele precisa liderar. Mas veja, a esposa participa desse processo como sendo auxiliadora, com conselhos, com ilustrações de vida, com um radar, olhando o que muitas vezes o homem não está vendo, né? E com orações, com cuidados. Compete ao esposo prover? Sim, mas a esposa compete administrar, sabe? Recarregar as energias desse esposo, sendo amável e leve. Sabe, amada, sabe uma coisa que tira muita energia de um homem? É ter uma esposa que reclama. Isso é um sanguessuga. Nunca vi coisa que tira tanta energia de um homem, é chegar em casa e verificar que a sua esposa reclama, ou muitas vezes ela não é grata, como se tudo que ele fizesse fosse ruim. Eu sei que muitas vezes também tem casos muito delicados, né? A esposa quer viver um padrão de vida em que as finanças da casa não comportam. Aí o marido tem que trabalhar em 2, 3 empregos, mas depois a esposa reclama que ele não é atencioso, que ele não tem tempo para ela. A gente precisa tomar decisões, minhas amadas. Viver de acordo com as nossas condições. A gente pode sonhar junto, a gente pode lutar junto, mas cobrar um padrão de vida que não é compatível com as suas finanças é jogar o seu casamento no fracasso. Então pare um pouquinho, dê uma olhada aí, sabe? Senta, organiza isso de forma mais equilibrada para que você possa desfrutar de uma maneira de coisas no seu casamento que talvez está se resumindo em trabalho, somente trabalho, sabe? É muito interessante isso, né? Mas assim, eu sei que tem irmão que às vezes é mão fechada, tem dificuldade de abrir a mão, né? E a esposa é tentada a fazer as coisas escondidas. Mas veja, quando você faz isso, você não ensina seu esposo a assumir a autoridade dele. Pelo contrário, você ensina que ele continue do mesmo jeito. Então, é fundamental que mesmo diante de homens mesquinhos, sabe, com problemas graves de dinheiro, que munheca as coisas ali, é avarento, você continue sendo a mulher que se submete à autoridade e vá educando o seu marido, porque você
tem essa habilidade, você tem essa capacidade de fazer gerar nele novos conceitos e novos comportamentos, né? O problema é que às vezes a esposa fica esperando o marido se comportar do jeito que ela queria para então agir. Essa não é a regra de Deus. A regra de Deus é quem gera a vida é a esposa, né? É ela que faz nascer a vida. E uma coisa assim que a gente pensa e observa, né, que muitas mulheres, elas ficam esperando o homem tomar a decisão, se comportar como ela quer, para então ela fazer o que precisa. Querida, isso é condenar o seu casamento ao fracasso. Não adianta, porque você está agindo de forma contrária à palavra de Deus. Você precisa se colocar na posição que Deus colocou. Comece, por exemplo, sendo grata. Aprecie aquilo que seu esposo faz para você, por menor que seja, ele vai aprender a fazer adequado. Às vezes o homem, né, eu passo por isso, eu quero preparar ali um café da manhã para minha esposa, mas eu não acho as coisas, eu não sei onde elas estão, eu sei que elas estão lá em casa, mas eu não sei onde elas estão, e aí eu acabo colocando umas coisas que para o olhar dela, que cuida tão bem, que ajeita tão bem, não é o melhor. Mas foi o melhor que eu pude fazer. E ela reconhece isso e eu fico feliz. Então veja, reconheça aquilo que seu esposo faça por você. Eu sei que você gosta de ser elogiada, tal, mas ele também, ele precisa disso, porque o esposo precisa ser aprovado por você. De repente ele foi lá e lavou a louça para você, ajeitou o jardim, fez alguma coisa. Não olhe para o que não foi feito, olhe para o que foi feito, elogie ele, agradeça. De repente ele cuidou das crianças naquele dia, sabe? Elogie ele, agradeça por ter feito isso para você. Ao invés de reclamar que as coisas não estão bem, que tem conta para pagar, que tal você mudar o foco, sabe? E focar naquilo que está legal. Quantas vezes você já disse para o seu marido, por exemplo, uma coisa bem básica, é muito bom você voltar para casa? Talvez você não saiba, mas muitas mulheres amargam a dor de seus esposos não voltarem para casa. Eles saem do trabalho e vão para um bar e ficam fora e só chegam altas horas em casa. Seu marido volta para casa. Que tal começar a agradecer a Deus por isso? É verdade que o cabeça deve proteger a esposa, mas não tem como seu marido lhe proteger se você não se colocar como alguém que permite a proteção desse esposo. Porque o marido só consegue proteger aquilo que ele tem vínculo. Se ele não se sentir vinculado numa relação de afeto com você, esposa, ele não vai conseguir te proteger. Sabe, modifica aí, em vez de você reclamar, chega atrás dele, dê um abraço, sabe, ofereça uma massagem, faça um carinho, bote ele talvez para deitar no seu colo, talvez aquele dia foi horrível, não deu nada certo, foi decepcionante, não cobre ele, acolha essa dor, porque se você acolher isso, isso vai gerar energia, e ele vai conseguir então sair amanhã com fôlego, com elementos. Pergunte a ele talvez o que ele gostaria que você fizesse. Demonstre que você aceita essa proteção dele e que você é feliz com isso. O que eu estou dizendo, amada, para a gente já ir finalizando aqui, é que a esposa precisa participar desse processo nos afazeres do dia a dia. Se ela não encarar isso no relacionamento, fica muito difícil o homem ser o cabeça, porque essa missão fica muito pesada. E eu não estou falando de inventar nada que saia fora do padrão, fugir da rotina, inventar um mega programa. Não, coisas simples do dia a dia. Dar uma certa leveza na relação, fazer um certo colorido. Troque aquele seu modo controle, sabe, de ficar pegando no pé. Mude essas atitudes para algo diferente, sabe? Em vez de ficar dando desculpas, em vez de brigar, ofereça alguma coisa boa. Olhe para o seu marido como um homem bom. Sim, ele tem limitações, ele tem problemas, mas ele está aí com você. Você já parou para pensar que ele tem vontade de chorar? Que ele precisa de um colo? E que ele não vai encontrar isso por aí? Ele vai encontrar isso em casa. Então, seja esse apoio, esse corpo que cuida do seu marido, que faz com que ele mude esses comportamentos. Deixa a ideia do controle.
para lá. Você não vai alterar os comportamentos do seu esposo criticando ele, falando dele, sabe? Insistindo naquilo. Você vai mudar o comportamento do seu esposo, biblicamente falando, se você tiver um espírito amável e cordato. Aí sim isso vai acontecer. Em vez de você ficar apontando as falhas, põe um sorriso. Pensa numa coisa que faz um homem ficar feliz, é olhar para a sua esposa e vê-la sorrindo, feliz da vida. Isso dá um ânimo de vida. Eu sei que muitas mulheres têm certas dificuldades nisso, amanhecem carrancudas, caras fechadas, e você olha para ela e diz assim, meu Deus do céu, o que é que eu fiz dessa vez? Não é porque o homem acha que o problema é dele. Coloque alegria, sorria mais, dê leveza. E por fim, minha amada, tome algumas iniciativas, em relação à sua vida íntima. Não fique esperando só seu esposo fazer, entende? Crie tempo para isso. Não fique somente esperando que ele lhe procure, mas amplie essa questão da vida íntima para toques durante o dia, para cuidados durante o dia, e não somente o momento em que você está na cama, porque senão fica muito frio. A energia sexual Deus colocou dentro do nosso corpo para nos projetar na vida, para nos dar um up, um desejo, uma vontade de viver. E se a gente deixa isso somente para aquele momento ali, muito rápido, de uma relação, aí você perde o melhor que essa energia tem. Então transforme isso, não dê desculpas, sabe? Faça um carinho, faça um aconchego, mande uma mensagem, diga um oi legal. Tá? Vai cobrar, troque, manda uma mensagem de oi que vai com certeza fazer toda a diferença. No começo ele vai estranhar, ele vai achar esquisito, ele vai dizer assim, nossa, o que está acontecendo com essa minha mulher? Mas eu tenho certeza que isso vai fazer muito bem para você. E aí, para a gente fechar a nossa ministração, para finalizar, eu gostaria de dizer aos homens que se permitam ser amados pelas suas esposas. Não estranhe se de repente ela botar uma lingerie nova, sabe? Se ela fazer um carinho em você, se ela pedir para você ficar no colo, porque Deus fez para que ela fosse assim. Se abra a esse cuidado, que é Deus pensou na sua esposa para cuidar de você desse jeito. Você não é menos homem se chorar. Você não é menos homem se abrir com a sua esposa. Pelo contrário, aí é que você vai ter todas as condições de ser o que Deus quer que você seja. Se deixe envolver. Tá bom? Viva de forma condizente com a vontade de Deus. Se permita ser o que Deus quer e pensou para você viver juntamente aí com a sua esposa. E quando eu falo isso, eu falo tudo. Eu falo na vida financeira, eu falo na vida com o pai, com os filhos, eu falo na vida sexual, eu falo tudo. Deus pensou em tudo para que você pudesse viver bem. Bem, eu espero ter conseguido aí passar essa mensagem de Cristo para você, com um certo nível de clareza. De repente, se foi muito atropelado para você, assiste ela depois, vai ficar disponível aí no canal da igreja, mas é fundamental que você tome nota de repente e coloque em prática aí. Não precisa colocar tudo de uma vez. Comece com os pequenos gestos. Começa com aquela dica que eu dei de receber o seu marido diferente aí durante 30 dias, né? Com um carinho, com um beijo. E você também, homem, se de repente sua esposa trabalha fora mais do que você, faça isso. Receba ela com um beijo, com um carinho, com um abraço durante 30 dias consecutivos e você vai ver o que Deus vai fazer no seu casamento. Vamos orar? Querido Deus, somos gratos, Pai, por este momento precioso aqui na sua presença. Eu oro, meu Pai, por este homem, por esta mulher que esteve aqui conosco e que assumiu o compromisso, Deus, um compromisso de verdade de lutar pelo seu casamento, de se dedicar nisso, de fazer a pequena parte ali de uma forma dedicada. E eu te peço que o Senhor ajude esta mulher, ajude este homem a atender o seu ensinamento. Ensinamentos que vêm do seu trono, do seu coração e que fazem muito bem ao casamento. Muito obrigado, Deus, por este momento. Deus abençoe você e até uma próxima oportunidade.